Obrigado, sejam bem-vindos, né? Obrigado por esse espaço para a gente poder comentar e explicar algumas coisas de fundamentos de transferência de calor. Então, por que eu vou explicar isso? Porque o aplicativo, ele trabalha essa etapa, essa parte do aplicativo, vai trabalhar com uma estratégia que se chama resistências térmicas, o uso das resistências térmicas para o estudo da transferência de calor, tá? Transferência de calor tem muita coisa, tem uma disciplina inteira disso, uma inteira de condução, fala muito, o pessoal da mecânica encara uma disciplina inteira de convecção, e tem radiação pelo meio do caminho, mas basicamente o trabalho que a gente está fazendo aqui é transferência de calor por condução. O pessoal que não está acostumado com esses mecanismos, condução, convecção, radiação, condução é quando você tem transferência de calor através de um objeto sólido, né? Então, você tem uma extremidade desse sólido, está a uma determinada temperatura, tá, por alguma razão, está recebendo calor de alguma temperatura, de alguma fonte, tá? E esse calor vai se difundir através desse sólido para encontrar para o outro lado. Se você tiver uma superfície mais quente e uma superfície mais fria, o sentido do calor é, obviamente, passar da superfície mais quente para a superfície mais fria. Quando você tem isso através de um sólido, né, você tem um mecanismo de condução. Então, eu tenho aqui alguns sólidos, né? Esse aqui é a joia do espaço, para quem gosta da Marvel, né? Então, esse sólido aqui é como se eu tivesse uma temperatura elevada aqui de alguma parte desse sólido aqui, e eu teria uma temperatura, eu tenho uma face mais fria desse outro lado. O que acontece? A transferência de calor ocorre da mais quente para mais fria, tá? Quando eu tiver mais de um sólido, essa transferência de calor ela vai se comportar com diferentes condutividades térmicas. Então, cada um desses objetos ele tem uma propriedade que é intrínseca à transferência de calor através dele, que se chama condutividade térmica. Essa propriedade é tabelada. Aqui eu estou mostrando cubos de diferentes cores para você saber que tem diferentes condutividades térmicas, que é o que a gente vai fazer no aplicativo, tá? Então, essa é a ideia. Nós vamos aqui, eu vou mostrar para você como é que a gente chega numericamente num problema de transferência de calor entre três superfícies, três objetos. Então, imagina que uma face disso vai estar quente e a outra face vai estar fria. E o calor vai se propagar na direção da face mais quente para a direção da face mais fria, né? Isso a gente vai fazer numericamente aqui e depois, na sequência, o Johnny vai fazer com o aplicativo também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quando que você vai encontrar um problema desses, né? Existe uma equação na transferência de calor chamada equação geral da difusão de calor. Essa equação geral da difusão de calor, ela rege todos os problemas possíveis de transferência de calor através de sólidos. Quando você tem o sólido em contato com o material que está roubando o calor dele, quando esse sólido, por alguma razão, está gerando calor por uma reação termonuclear, uma reação de combustão, ou sei lá, né? Alguma coisa que está acontecendo ali, ou uma corrente elétrica passando por ali, ou você tem em diferentes posições e diferentes condições que você tem. Então, essa equação geral da difusão de calor, né, em determinados casos, ela pode se reduzir a gente pode reduzir a esse problema a usar a estratégia das resistências térmicas, que é o que vai fazer no aplicativo. Então, eu queria começar explicando o que eu preciso ter para que esse problema que é representado pelo aplicativo possa ser resolvido, tá? Então, eu vou começar compartilhando um conteúdozinho aqui. Vou ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Ó, tô craque. Então, agora todo mundo deve estar assistindo aqui comigo, né? Nessa minha tela aqui. Não sei, está aparecendo para vocês a minha tela? Sim, sim. Tá. Então, aqui nós vamos estudar a transferência de calor em um material admitindo as seguintes hipóteses. Dica para os alunos, né? Quando você vai resolver um problema de engenharia, os professores adoram que você coloque hipóteses. Que são hipóteses, são simplificações do problema para você resolver um problema. Detalhe, o professor adora. Se você começar um problema escrevendo as hipóteses, ele vai se emocionar e com certeza vai sair aquela lágrima do olho que você quer que saia do professor quando está corrigindo a sua prova, tá?
Eu adoro hipóteses. Primeiro que os cara que nem colocou hipótese, eu já dou nota baixa. Então, você tem que colocar hipóteses para deixar o professor mais feliz. E parte do seu trabalho, você sabe, é deixar o professor feliz, tá? Então, parte do seu sucesso está dependendo disso. Então, nós vamos estudar transferência de calor em um material desses que eu mostrei para vocês, admitindo as seguintes hipóteses. Primeira hipótese, propriedades termofísicas constantes. Então, esse material, ele tem que ser homogêneo, de forma que você tenha propriedades de transferência de calor, tais como calor específico, massa específica constantes. Se não tiver, essa estratégia não vale. Né? Não vou entrar nos detalhes numéricos porque não vale, só estou dizendo que não vale. Tá? Segunda coisa, o material tem que ser isotrópico. Isotrópico quer dizer o quê? Eu falei para vocês numa propriedade chamada condutividade térmica. Se o material for isotrópico, quer dizer que a condutividade térmica, assim como outras propriedades, são constantes ao longo do material. Né? Além de não variar no tempo, elas têm que ser constantes na posição. Ou seja, cada pontinho que eu tenho desse material aqui tem que ter a mesma condutividade térmica. Não pode depender da posição no eixo X que eu estou trabalhando. A outra coisa que você tem que fazer é garantir que isso esteja em regime permanente. Tá? Regime permanente é quando as propriedades não variam com o tempo, né? Ou seja, você já entrou num estado tal de equilíbrio, Zen, né? Em que o processo, a transferência de calor já é constante. Então, o processo de transferência de calor atingiu um constante, né? Porque chegou no regime permanente, o sistema atingiu o equilíbrio com a vizinhança, então está em regime permanente. A outra coisa que eu chamo de condução 1D, condução unidimensional. Então, você vai admitir que existe apenas condução numa dimensão desse objeto. Tá? Se você admitir, por quê? Porque você vai admitir que algumas paredes são muito maiores, por exemplo, que a espessura do objeto. Então, aí você pode admitir que a condução de calor unidimensional, que não faz diferença o que está acontecendo em X e Y, né? Em X e Z, aliás, em Y e Z, mas apenas no eixo X que você tem aqui. E finalmente, nós vamos admitir que esse objeto não está gerando calor. Eu falei para você que esse objeto poderia gerar calor por passagem de uma corrente elétrica, por uma reação de combustão ou por uma reação até termonuclear. Imagina uma bomba, alguma coisa assim, né? Urânio e tal. Se você tivesse um pedaço de urânio, de plutônio, alguma coisa assim. Mas não é o caso. Então, esse objeto não gera calor. Satisfeitas essas condições, né, propriedades termofísicas constantes, material isotrópico, regime permanente, condução adimensional sem geração de calor, a equação geral da difusão de calor, ela vai se reduzir a uma equação bastante simples, né, que aí eu vou desenhar aqui para vocês, que ela vai se reduzir a um negócio, agora a gente vai entrar na parte do cálculo. Então, ela vai se reduzir a quê? Ela vai reduzir que a derivada, a variação do fluxo de calor, tá? Com a direção X é igual a zero. Agora você já começa a pirar, meu Deus, já começou com derivada, né? É só para mostrar que isso aí acontece, essa equação se reduz a isso, aquela superequação geral da difusão de calor que eu falei para vocês, mas não quis apresentar, ela vai se reduzir a isso, ou seja, não a variação do fluxo de calor com relação à posição X é igual a zero nesse objeto. Quer dizer, em outras palavras, se não há variação, se essa variação é igual a zero, que o fluxo de calor, eu estou representando o fluxo por essas duas bolinhas, né? Ele é constante. Fluxo de calor, para a galera que não viu isso ainda, ele é dado em watts por metro quadrado. É a quantidade de calor, de energia, que é trocada para um objeto no tempo por unidade de área. Isso é fluxo, com duas bolinhas, né? Com esse ponto. Existe outra grandeza, que é chamada de taxa de transferência de calor. A taxa de transferência de calor, ela é dada em watts, e ela nada mais é do que o fluxo de transferência de calor vezes a área de troca térmica, a área por onde acontece a transferência de calor. Tá? Então, se eu estou imaginando aqui que eu tenho a troca de calor no eixo X, né?
nessa posição aqui. A área de transferência de calor é toda essa área aqui, toda essa área que está nessa posição em relação ao eixo. Por quê? Porque o calor vai se propagando por ondas através dessa área aqui, né? Com toda essa área de troca térmica que a gente chama, e ele vai se difundir através desse elemento. Beleza? Então isso aí é rapidão, só explicando alguns conceitos para você de fluxo e taxa. Taxa é quantidade de calor trocada por tempo, e essa taxa é dada em watts, tá? Precisava explicar isso para começar a mostrar o negócio. Se eu estou dizendo que o fluxo de calor com relação à posição, a derivada do fluxo com relação à posição é igual a zero, quer dizer que tanto faz o calor trocado nesse objeto, entre essas duas extremidades aqui, entre essa extremidade e essa interface, ele é o mesmo calor trocado nesse objeto entre essa interface e essa extremidade, né? Por isso que o fluxo de calor é constante, não varia com a posição, tá? Então, beleza. Como é que a gente escreve esse fluxo, né? Esse fluxo, você vai escrever essa quantidade trocada de transferência de calor, você vai escrever através de uma analogia de resistências térmicas, que a gente chama. Existe na física, você vê uma analogia de resistências elétricas, né? Tem aquela história de que se você tiver um circuito elétrico e você tiver esse circuito elétrico em série, a resistência total é a soma das resistências, né? O professor Johnny me corrija aí se eu tiver errado, porque o professor Johnny é das elétricas. Então, se você tiver um sistema em série, a resistência total é a soma das resistências. Então, se você tiver um objeto que está trocando calor com uma determinada resistência à passagem de calor, e você colocar em série com outro objeto com outra resistência à passagem de calor, e você juntar os dois, a resistência total vai ser a soma das resistências, da resistência com o primeiro objeto e do segundo objeto. Se eu tiver um terceiro objeto, né, a resistência total vai ser a soma da resistência térmica desse objeto aqui, com a resistência térmica desse objeto aqui e com a resistência térmica desse objeto aqui. No entanto, pela equação que a gente obteve, o fluxo de calor vai ser constante, tanto nesse, como nesse, como nesse. Então, isso que basicamente é o que a gente explica. Agora, vamos explicar o que é a resistência térmica, a resistência à passagem de calor. Ora, se eu tenho uma propriedade que é chamada de condutividade térmica, que é quanto conduz de calor, o inverso dessa propriedade é a resistência térmica. Por quê? Ora, você pode imaginar entre um metal e o isopor, né, qual que tende a trocar menos calor? O isopor, né? Por quê? Porque ele tem uma baixa condutividade térmica, ou seja, uma elevada resistência à transferência de calor. Já o metal, ele tem uma elevada condutividade térmica e uma baixa resistência à transferência de calor. Então, repara que a resistência de calor, deve ser inversamente proporcional à propriedade que a gente chama de condutividade térmica, que é quanto esse elemento vai conduzir de calor, tá? Então, peraí que o Facebook está me travando a vida aqui. O WhatsApp Web, desculpe. Então, o que vai acontecer Eu preciso dessa propriedade chamada condutividade térmica para começar a resolver o meu problema. Eu vou denominar a condutividade térmica por K, isso é a tal da condutividade térmica. Condutividade térmica, não quero demorar muito, por isso vou escrever rapidão. Essa condutividade térmica no sistema internacional ela é dada em watts por metro Kelvin ou metro grau Celsius, tá? Porque é uma diferença de temperatura. Eu preciso de outras propriedades também que dizem respeito à geometria do meu processo, né? Então, eu preciso de uma propriedade chamada L, que é de espessura do elemento por onde vai passar o calor, que eu vou chamar de L, que vai ser a espessura desse meu objeto. Então, eu preciso definir uma propriedade chamada L, de Liouville, naturalmente, que vai ser a espessura do objeto. Espessura desse objeto.
que no sistema internacional a unidade disso aí é um M, é um metro. Você precisa da área de troca térmica. Eu falei para vocês da área de troca térmica aqui, tá? Então eu preciso dessa área de troca térmica que vai ser a área, né, por onde o calor vai se propagar, a área de troca térmica. E aí eu vou precisar naturalmente das temperaturas. Eu preciso das temperaturas das extremidades. Então eu vou colocar temperatura das extremidades. Para quê? Para a gente poder definir esse problema perfeitamente. Então, por enquanto, eu só contei história para vocês, né? Definir para você rapidamente o que é fluxo de transferência de calor, o que é a taxa de transferência de calor, o que é condutividade térmica, espessura, área de troca térmica e, finalmente, as temperaturas. Por quê? Porque a gente vai ver como é que funciona isso. Tá? Então, se prosseguindo aqui nesse nosso negocinho aqui, né? Nesse nosso lindo cálculo, se eu tiver esses três objetos aqui, se você tiver, por exemplo, esses nossos três objetos, vamos colocar aqui, dividir em três, objeto aqui. Você vai orientar o eixo X, que é por onde vai acontecer a troca de calor. Você já sabe, por experiência própria, que quando o professor começa a orientar os eixos, muita boa coisa dali não vem, tá? Porque aí tem um cálculo que envolve alguns raciocínios que você tem que dar uma pensadinha com relação à geometria do problema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma temperatura numa extremidade desse objeto. Então, aqui eu tenho três objetos aqui. Eu vou colocar definir uma temperatura numa extremidade e uma temperatura na outra extremidade. Então, vamos colocar uma temperatura aí. Deixa eu trocar até a cor da caneta. Eu vou definir aqui desse lado... Ui, não era para aparecer isso. Eu vou definir desse lado aqui uma temperatura chamada TA, que eu coloquei em vermelho porque eu quero deixar mais quentinho, tá? E eu vou definir desse lado uma temperatura TB, desse outro lado aqui, tá? Que vai ser uma temperatura mais baixa. Se eu tenho TA maior que TB, tá? Se eu tenho TA maior que TB, o fluxo de calor na direção X vai obedecer esse sentido aqui, né? Ou seja, vai da temperatura maior para a temperatura menor. Aí o que vai acontecer? De acordo com a condutividade térmica de cada elemento que eu tenho aqui, de acordo com a espessura de cada elemento que eu tenho aqui, né? Você vai ter uma determinada transferência de calor. Se você tiver, por exemplo, digamos que você tenha uma baixa condutividade térmica no primeiro elemento aqui, essa temperatura vai cair pouco ao longo desse elemento, né? Então você vai ter uma queda bem suave de temperatura nesse ponto aqui, uma baixa condutividade térmica. Se você tiver uma condutividade térmica um pouquinho mais alta no segundo elemento, né? Essa queda de temperatura vai ser mais abrupta. E aqui eu exagerei e acabei perdendo, caiu demais essa temperatura que eu não queria tanto assim, né? E no terceiro elemento, se tiver uma temperatura, uma condutividade térmica um pouquinho mais baixa, né? Se tiver praticamente um isolante, eu teria um perfil de temperatura, uma queda de temperatura mais suave, que talvez não fosse apreciável aqui, não fosse possível de apreciar, tá? Como eu fiz o desenho no improviso, ficou meio, né, não ficou aquela coisa que eu queria. Mas o que é importante você ver é que essa inclinação da curva depende muito da condutividade térmica. Quando a condutividade térmica é elevada, essa inclinação de curva de temperatura entre um elemento e outro, ela é mais abrupta, né? E depois você teria um isolante, teria mais suave esse elemento aqui. Então, funciona de uma temperatura TA a uma temperatura TB, né, de acordo com a condutividade térmica dos elementos. Eu preciso, então, montar um circuito térmico equivalente, né? Nesse negócio aqui, eu vou montar um circuito térmico equivalente. Então, eu tenho o material A, digamos, o material B e o material C. E eu vou ter que montar o circuito térmico. Então, eu vou desenhar de novo esses materiais aqui. Para a gente montar o tal do circuito térmico equivalente, né?
E o que vai acontecer nesse nosso circuito térmico equivalente? Lembra que aqui nós tínhamos uma temperatura TA nessa superfície aqui, nessa extremidade, e nós tínhamos uma temperatura TB nessa extremidade aqui. Então, o que acontece? Aqui vão ser os nós do meu circuito térmico. Então, o pessoal que gosta de circuitos, né, sabe que tem que ter nós, né? É nozes, né? Então, cada nó, cada extremidade, você vai ter um nó. Então, o nó que vai ser aqui, esse nó vai ser a temperatura TA na extremidade, né? E o outro nó vai ser a temperatura TB, nesse ponto aqui. Entre esses nós, você vai ter cada resistência térmica. Então, você vai ter uma resistência aqui, a passagem de calor, que pode ser elevada ou não. Aqui nós vamos ter uma interface entre o material A e o material B. Aqui é o material A, aqui é o material B, aqui é o material C. Aqui você vai ter uma interface entre esses materiais, né? Aqui você vai ter uma nova resistência térmica, uma resistência à passagem de calor. Aqui você vai ter uma nova interface entre o material B e C. E aqui, finalmente, você vai ter uma nova resistência à passagem de calor. E aí você vai ter o nó, né, da saída. Como é que você escreve essa resistência à passagem de calor? Então, você escreve essa resistência como sendo a condutividade do elemento, tá? Ou seja, quanto mais você conduz, ou seja, quanto maior, essa espessura maior a resistência à passagem de calor. Por quê? Porque o calor tem que passar através desse elemento, mas quanto maior a espessura, esse calor cansa, não vai avançando, né? Porque se você tiver um objeto com uma espessura absurda, esse calor vai ter uma resistência a essa passagem, né? Então, essa espessura do elemento é diretamente proporcional à resistência à transferência de calor. Nós já vimos que a condutividade térmica, ela joga um papel ao contrário, né? Então, joga um papel inverso nesse negócio. Então, quanto maior a condutividade térmica, menor a resistência à passagem de calor. Então, você tem a condutividade térmica aqui. E a outra coisa, quanto maior a área de troca térmica desse objeto, menor a resistência à passagem de calor. Por quê? Porque você tem uma área muito maior por onde esse calor vai se difundir. Então, essa resistência à passagem de calor também é menor nesse caso. Então, eu preciso dividir pela área de troca térmica. Preciso dividir pela área de troca térmica aqui, tá? Se eu falei para resistência à passagem de calor apenas nesse primeiro. Isso é a resistência do primeiro, a resistência do segundo, a resistência do terceiro, de acordo com a espessura do material, que é L, de acordo com a condutividade térmica do material, que é K, e de acordo com a área de troca térmica, que é A, né? Então, beleza. O que é isso? Se eu pegar a diferença entre os nós e dividir pela soma das resistências térmicas, eu tenho a taxa de transferência de calor, ou seja, quanto calor é trocado nesse nosso sistema. Então, você vai ter a taxa de transferência de calor, vai ser a diferença de temperatura, TA menos TB, dividido pela resistência equivalente, que eu tinha comentado no começo, que na real, nesse caso, que é um sistema em série, você tem um sistema em série ligando, então você tem o somatório das resistências térmicas. Quem que é a resistência térmica? Esse trem aqui, L sobre K. Tá? Então, essa é a taxa. Então, a taxa de transferência de calor, se eu tiver 3 elementos aqui, e eu tiver a temperatura da extremidade quente como TA, a temperatura da extremidade fria como TB, e tiver 3 elementos, então você vai ter que dividir isso aqui por LA, KA, né? A espessura do elemento A, a condutividade do elemento A, vezes a área de troca térmica, tá? Mais LB, ou seja, a espessura do elemento B, vezes KB, né, que é a condutividade térmica do B, vezes a área, né? Ainda bem que é KBLB e não KLB, né? Senão vocês iriam se emocionar. E daí, aí ainda o elemento C, LC, KC, né? E ainda bem que tem um A aqui na frente, certo?
Então, você tem a soma das resistências térmicas, aliás, a diferença de temperatura entre os nós, né, nas extremidades, dividida pela soma das resistências térmicas. Se eu pegar essa área aqui, ó, né, a área é constante, eu posso colocar a área para fora desse meu cálculo, posso colocar em evidência essa área, e aí você vai ver que tem coisas maravilhosas vão acontecer, porque essa sua equação vai dar uma simplificada bem bacana. Então, o que vai acontecer nesse negócio? Q é igual a TA menos TB, né, dividido por 1 sobre a área LA KA, eu vou tirar 1 sobre a área aqui, LA KA, mais LB KB, mais LC KC. Tá? E eu falei para vocês, colegas, né? Lembra que eu falei em algum momento que taxa igual ao fluxo vezes a área. Ou, né, fluxo é igual a taxa dividido pela área. Então, nesse momento, se eu passar esse 1 sobre a área aqui, multiplicando do lado de lá da equação, eu vou ter taxa dividido pela área. Portanto, né, o fluxo, eu vou fazer igual a gente faz no quadro real, né, que a gente começa de um lado, depois vai para o outro, faz uma bagunça. Então, vamos trazer para cá um pouquinho. Daqui vem que o fluxo de transferência de calor é a temperatura da face quente, né? Menos a temperatura da face fria, dividido pelo somatório de LA, KA, mais LB, KB, mais LC, KC. Tá? E é isso que o aplicativo calcula para vocês. O aplicativo calcula o fluxo de calor para 3 elementos, se você der a condutividade térmica, tá? E as diferentes temperaturas. O que a gente admite nesse nosso aplicativo? Que você tem um elemento com... Os 3 elementos, eles têm a mesma espessura. Então, no aplicativo, a gente está admitindo que LA é igual a LB, que é igual a LC, que é igual a 0,1 metro. Além disso, a gente está admitindo que são cubos, né? Que você tem elementos que são cubos virtuais, e a altura e a largura desse cubo também é igual à espessura. Então, você vai ter que as outras dimensões desse cubo, eles vão ser... Opa, peraí. As outras dimensões desse cubo, você teria um cubo, então, de volume igual a 0,1 metro, 0,1 metro cúbico, né? Então 0,0 você vai elevar, você vai ter uma superfície 0,1, uma dimensão 0,1 metro, vezes a outra dimensão 0,1 metro, vezes a outra dimensão 0,1 metro, você vai ter 10 a menos 3 metro cúbico. Esse é o volume do nosso objeto. Esse volume é área vezes a espessura. Essa área aqui vezes a espessura. Portanto, você tem uma área de 0,01 metro quadrado. Tá. Bom, então o nosso problema, ele parte dessas hipóteses aqui, que você tem um elemento com uma área de troca térmica 0,01 metro quadrado e espessura 0,1. Isso é fixo. Isso você não varia nesse nosso aplicativo, ao menos nessa nossa versão. O que sim você pode variar vão ser as temperaturas das extremidades TA e TB, e você pode variar o valor das condutividades térmicas. Até aí eu não parei de falar, né? E não cheguei e expliquei um monte de coisa e tal, mas era mais ou menos para situar você no problema que você vai resolver, né, ali no seu aplicativo. Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui no Excel, né, e vou tentar definir algumas condutividades.
Daí eu peguei aqui, a gente selecionou alguns materiais para você, e o Johnny e eu entramos de acordo para a gente, se a gente não ia fazer, eu explicar uma coisa e depois ele mostrar outra. Eu vou pegar, por exemplo, o aço, vou colocar o aço como um elemento, vou usar madeira como segundo elemento e vou usar cobre como terceiro elemento. Cada um desses elementos tem uma determinada condutividade térmica que ali no programa, no aplicativo, você não precisa setar, você não precisa fazer nada disso. Você vai só escolher o aço, escolher a madeira, escolher o cobre e daí vai aparecer a condutividade térmica. Por exemplo, o aço ali no programa, ele está com 45,4 watt por metro Kelvin, que é uma condutividade térmica boa, assim, né? Conduz calor, porque é um material metálico. Você tem madeira que é 0,1 watt por metro Kelvin. Eu tinha falado para você que materiais com baixa condutividade térmica, eles são isolantes. Né? E você tem o cobre, que tem uma baita condutividade térmica na faixa de 390 watt por metro Kelvin. Então, repito, aí você não precisa setar essas propriedades que elas já estão lá, você só vai escolher um material para você fazer, desenhar o seu próprio circuito térmico. Aquele circuito térmico para chamar de seu. E daí nós vamos colocar as temperaturas nas extremidades, né? Eu quero definir as temperaturas na extremidade A e na extremidade B. E eu vou definir essa... Opa, deixa eu fazer um pouquinho aqui mais para baixo. Então, vou colocar na face A e na face B, vou colocar a temperatura em graus Celsius. Vocês vão me desculpar que eu não vou colocar em subscrito agora, sobrescrito agora, porque preguiça, né? Eu vou definir a temperatura na extremidade A como 35 graus e a temperatura na extremidade B como 20 graus. E aí nós vamos fazer esse cálculo do fluxo, né? Desse fluxo que é o quê? 2 pontos. Fluxo, né? Que você já sabe que é watt por metro quadrado, ou seja, a quantidade de calor trocada, a quantidade de energia trocada por unidade de tempo, né? Energia por unidade de tempo é watt. Energia por unidade de tempo por área é fluxo de calor. E aí nós vamos fazer esse cálculo. Como? Vamos fazer aqui no Excel, que daí espertamente a gente colocou para a gente poder fazer o cálculo mais rápido. Então, olha só. Esse fluxo é a temperatura mais alta menos a temperatura mais baixa dividido por quem? Cada um desses elementos tem uma espessura 0,1 metro, né? 0,1 metro. Eu vou colocar o 0,1, que eu não coloquei aqui na nossa tabela, né? Então, eu vou colocar 0,1 dividido por 45,4, né? Ou seja, selecionei a condutividade térmica do aço. 0,1 dividido por 0,1, que é a condutividade térmica da madeira, mais 0,1, que é a espessura do cobre, dividido pela condutividade térmica do cobre. E aí eu vou fechar, rezar para que todos os parênteses estejam no lugar certo, e aí vai dar um fluxo de 14,96 watt por metro quadrado. Tá? Se você quiser achar a taxa de transferência de calor, ou seja, a taxa Q, né, que é dada por watts, você vai pegar esse fluxo e você vai multiplicar pela área de troca térmica. Então, você vai pegar esse fluxo aqui e vai multiplicar pela área de troca térmica, que eu tinha dito para você, que é 0,01 metro quadrado, e aí você encontra o fluxo, a taxa de calor. Tá? Então, feitos usando esses parâmetros, aí você consegue resolver esse problema. O que é importante notar, que daí você pode até fazer um exercício a mais depois de usar o aplicativo, já que eu falei para você que o fluxo de calor era constante nesse nosso objeto, como exercício depois, isso tenha certeza que o professor de transferência de calor depois, quando você fizer, vai pedir para você calcular a temperatura nas interfaces, né? Ou seja, em cada uma dessas coisas aqui. Então, o que você vai fazer para calcular a temperatura nas interfaces? Simples, né? Se você quer calcular a temperatura numa interface aqui no meio, você vai calcular onde é que vai ser. Os nós, você tem um nó aqui, você tem um outro nó, cuja temperatura você não sabe qual é. E a resistência aqui. Você sabe qual é o fluxo, sabe qual é essa temperatura, não sabe essa, sabe a resistência, você consegue determinar. Ou essa aqui, assim por diante, tá?
Então, basicamente a gente fez um cálculo assim, eu tive que dar uma introdução, uma contextualizada para vocês no problema, né? Mas esse que é o objetivo. Então, o objetivo do aplicativo é esse. E agora o professor Johnny vai fazer a mesma demonstração para você, com os mesmos parâmetros que eu coloquei, para ver se efetivamente você vai conseguir esse resultado nesse aplicativo. Certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela. Aqui, lembrando, nós temos dois aplicativos em um. Da bomba centrífuga e de transferência de calor. O que nós queremos hoje é o de transferência de calor. Agora, vocês percebam, eu tenho lá em cima do meu computador, reparem aqui, eu tenho 3 QR Codes, ou seja, eles representam os nossos cubinhos. Né? Lembram da explicação lá do professor Luizil? Né? São 3 cubinhos. Então, eu vou aproximar do outro. O aplicativo está setado para que ele inicie com os 3 cubos de aço, mas a ideia é validar, né, o nosso aplicativo a partir dos cálculos analíticos feitos pelo professor Luizildo. Então, lembrando aí que nós temos o primeiro cubo de material aço, o segundo cubo nós colocaremos aqui o material madeira, e o terceiro cubo era cobre. Reparem ali embaixo que o próprio aplicativo nos mostra as condutividades térmicas de cada material. Então, ali nós temos K do aço dado por o valor de 45,4 watts por metro Kelvin, o segundo 0,1 watts por metro Kelvin e o terceiro ali 390 watts por metro Kelvin. Foram os mesmos valores usados aí no cálculo analítico feito ali pelo professor. Nos falta o quê? Nos falta delimitar aqui as condições de contorno do problema. E quais são as condições de contorno? As temperaturas das faces extremas. Então, aqui na face do aço, eu clico em cima da maior temperatura. Vocês devem lembrar qual foi a temperatura que o professor Luizildo utilizou. O aço estava em 35 graus Celsius, perfeito? Então, agora, ok. Né? E a temperatura na face oposta, ali onde vocês estão vendo o cubinho de cobre, foi dado em 20 graus Celsius. Agora, reparem, o aplicativo ele já calculou o fluxo térmico, dado em 14,96, e a taxa, né, que é o fluxo dividido pela área de troca térmica, lembrem do conceito, é dado em 0,15 watts. E nós também temos o cálculo das temperaturas nas interfaces. Então, nós temos a temperatura entre aço e madeira, dado ali por TA, que é 35 graus Celsius, e TB, 20 graus Celsius. Então, vocês podem ver ali, eu posso aproximar um pouquinho aqui o meu celular dos meus cubinhos. Eu tenho, inclusive, os valores ali das condutividades térmicas de cada material e ali na interface TA e TB. Então, percebam ali como se dá a transferência de calor nos materiais. Então, esse é o propósito do aplicativo, né, mostrar de forma interativa como que se dá, né, a transferência de calor, né, ao longo de materiais diversos, lembrando aí que nós temos a transferência dada na direção X, delimitada ali da maior temperatura para a menor temperatura, né, um eixo longitudinal ali ao longo dos blocos aço, madeira e cobre, e também obter aí valores de fluxo, taxa e as temperaturas nas interfaces. E o interessante é, obviamente, aqui, qualquer mudança no plano real, no plano físico, ele acarreta uma mudança também no plano virtual, ali em realidade aumentada. Então, eu posso
né, separar um dos cubos e brincar aqui, por exemplo, com apenas 2 cubos. Né? Eu posso colocar outro material aqui, o alumínio, né? E aí eu vou ver como funciona a transferência de calor utilizando apenas 2 blocos de materiais diferentes. E assim por diante. Então, na medida em que eu consigo entender a teoria, eu posso aqui utilizar o aplicativo para até, né, por que não, me divertir um pouco e entender matérias como o conforto térmico. Porque na medida em que eu coloque aqui um material como o isopor, né, reparem ali, a condutividade térmica do isopor é bastante baixa, né, 0,01 watts por metro Kelvin. Então, o isopor, do ponto de vista térmico, ele é isolante. Claro, isso é bastante intuitivo no momento em que eu consigo ver como funciona, mas talvez para um aluno, né, de engenharia que inicia os seus estudos, né, primeiro ano, segundo ano talvez, o aplicativo auxilia, né, na visualização do problema. Então, essa é a sacada do aplicativo, fazer com que o aluno ele consiga, de certa forma, interagir com o problema, né, e obter os cálculos, os resultados dos cálculos que ele venha a fazer analiticamente. Né? Ou seja, aqui eu tenho a validação do meu aplicativo a partir de dados calculados, né, analiticamente, conforme o professor Luizildo bem colocou aqui, né, dando o contexto, né, e apresentando toda a teoria, ou pelo menos uma parte da teoria de transferência de calor. É que eu vou usar esse negócio. Imagina o seguinte, você é aluno, né, que você tenha um ambiente que você queira manter a 20 graus. Né, digamos que você queira manter a 20 graus no ambiente refrigerado. No entanto, esse ambiente está exposto um container, um baita num container que está lá no meio do Saara, né, exposto à radiação solar a uma temperatura absurda na superfície externa. O que acontece? Qual é a fronteira? O que separa o calor do Saara do teu ambiente interno, que deveria estar a uns 20 graus para você ficar de boas? Né? Separa uma parede composta por diversos materiais que vai poder separar esse calor. Então, quanto maior for, qual que é a ideia? Você quer que aquele calor do Saara atinja você? Não. Então, você tem que fazer uma parede composta com uma baixa condutividade térmica, uma alta resistência térmica, de forma a você ter, por exemplo, que se você tiver menos calor sendo vindo de fora para dentro, né, o que vai acontecer? A carga térmica do ar-condicionado que você vai colocar vai ser menor. Aí eu falei em watts, mas, por exemplo, essa quantidade que está vindo de calor ali, ela pode ser convertida em BTU, vai ser a carga térmica do ar-condicionado que você vai comprar para você ficar de boas nesse ambiente, né? Então, essa que é a ideia. A resistência térmica, as resistências térmicas, a série de resistências térmicas, você pode pensar para projetar no material compósito, né? Com várias camadas, de forma a você promover o conforto térmico e você ficar de boas mesmo num container no Saara. E essas informações que vêm lá da transferência de calor são de suma importância também para a engenharia elétrica. Então, reparem, no momento em que eu tenho um container dentro de um ambiente hostil, né, dentro do deserto, e no momento que eu quiser refrigerar aquele ambiente, eu vou ter de utilizar, normalmente, né, eletricidade. Né, com base no cálculo de BTUs, né, do meu equipamento de ar-condicionado, de refrigeração, eu conseguiria aí também dimensionar, por exemplo, a quantidade de energia elétrica que eu devo suprir o ambiente. Né? Então, aí vem cálculo de transformador, cálculo de subestação, dependendo da quantidade de energia que eu precise, né? E tudo mais. Então, reparem que isso está tudo integrado.